Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda. Se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês como que ler os livros do universo Shadowhunter, escrito pela Cassandra Clare. O universo Shadowhunter é um pouco complicado e até hoje, o dia desse vídeo aqui, a Cassandra tem publicado 19 livros relacionados ao mundo dos Caçadores de Sombras. Esses livros são divididos em 6 livros de Os Instrumentos Mortais, 3 livros de As Peças Infernais, 3 livros de Os Artifícios das Trevas, 3 livros de contos, 2 livros extras, um livro lançado da trilogia de The Last Hours, um livro lançado da trilogia de The Eldest Curses e ainda uma trilogia que vai lançar de The Wicked Powers. Eu vou usar a abreviação em inglês porque é mais fácil as siglas em inglês. Então, Os Instrumentos Mortais é TMI, de The Mortal Instruments. Os Artifícios das Trevas é TDA, de The Dark Artifices. As Peças Infernais é TID, TID, de The Infernal Devices. E The Last Hours é TLH, porque não tem tradução ainda aqui no Brasil, então The Last Hours. Agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é cada série ou cada trilogia. TMI se passa em 2007 em Nova York, que é a mais conhecida, né, que foi como lançou, o primeiro livro lançado foi de TMI. As Crônicas de Bane é um compilado de contos sobre uma das personagens que chama Magnus Bane, que é um feiticeiro. E assim, vem desde acho que 1700 até 2007. Então tem vários contos de vários anos diferentes, de várias décadas diferentes, enfim, é um compilado. Contos da Academia dos Caçadores de Sombras se passa em 2007 e se passa na Academia de Sombras e é sobre uma das personagens principais de TMI. TID se passa em 1878, na Era Vitoriana, em Londres. TDA se passa em 2012, 5 anos após os acontecimentos de TMI em Los Angeles. Fantasmas do Mercado de Sombras é como As Crônicas de Bane, é um compilado de contos de uma das personagens desse universo Shadowhunter e vai desde 1900, eu acho, 1900 e pouquinho, até os dias de hoje, 2012. Disse dias de hoje porque 2012 é mais ou menos a época aí, bom, mas enfim, faz sentido, tá? Não era dias de hoje porque hoje a gente tá em 2020, mas vocês entenderam. TLH, The Last Hours, se passa em 1903, se passa em Londres também, só que na era eduardiana, e ela se passa com os filhos, enfim, pessoas que derivaram de TID, então é meio que os filhos das personagens de The Infernal Devices. As Maldições Ancestrais, que é uma trilogia envolvendo um casal de TMI, se passa, o primeiro livro, são 3 livros, como eu disse, uma trilogia, o primeiro livro se passa mais ou menos na época de Cidade dos Anjos Caídos, que é em 2007. The Wicked Powers, que é uma trilogia que ainda não lançou, ela vai se passar em 2015, 3 anos depois de TDA, com algumas das personagens de Os Artifícios das Trevas. E dos extras a gente tem Códex dos Caçadores de Sombras e Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo, contados pela linguagem das flores. E por último mesmo, tem alguns contos que se passam com alguma das personagens de The Last Hours, que é mais ou menos parecido com contos da Academia dos Caçadores de Sombras, e ele ainda não foi lançado em livro, mas eu acredito que ele vai ser lançado, mas eu não tenho certeza. Ok, dada essa breve introdução de o que é os livros da Cassandra Clare, porque são vários, parece muito confuso, né? Realmente, agora que eu tô vendo, parece muito confuso, mas como eu acompanhei meio que desde o começo, pra mim não é nada confuso, eu tô super acostumada com Cassandra Clare, acho super normal. Já reli uma vez os livros dela, então, não todos, mas TID e TMI eu reli, mas eu queria contar pra vocês como que você pode começar a ler Cassandra Clare. Pela Cassandra Clare é de qualquer jeito e qualquer ordem. Particularmente, a Cassandra Clare diz que os livros dela são escritos sem necessariamente você precisar dos outros livros pra ler. Cada trilogia você pode ler uma trilogia que foi lançada bem depois de outra, antes dela, enfim, você pode ler como você quiser. Só que você vai ter spoiler, provavelmente, da outra trilogia, mas você nem vai saber, porque você não vai conhecer a outra trilogia. Então, tá tudo bem, você pode ler do jeito que você quiser. Dito isso, eu vou falar 3 jeitos que você pode ler os livros da Cassandra Clare. Vou dar 3 ordens que você pode ler e aí você escolhe e depois eu falo qual que é a minha preferida. Você pode ler pela ordem de publicação dos livros. A ordem de publicação dos livros não contém spoilers de outras séries, porque eles foram lançados justamente desse modo, para você não ter spoiler das outras séries, das outras trilogias. E a ordem é Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Anjo Mecânico, Cidade dos Anjos Caídos, Príncipe Mecânico, Cidade das Almas Perdidas, Princesa Mecânica, As Crônicas de Bane, Códex dos Caçadores de Sombras, Cidade do Fogo Celestial, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras,
Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, Rainha do Ar e da Escuridão, Fantasma do Mercado das Sombras, Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, Conto com as personagens de The Last Hours, que ainda não foi lançado, por isso que eu não tenho uma foto aqui, e Chain of Gold. Eu disse Chain of Gold porque ainda não foi lançado no Brasil, porém eu deixei aqui a capa dele lançado nos Estados Unidos, então eu não sei o nome ainda dele aqui no Brasil. A próxima ordem é por ordem de séries. Aqui eu coloquei, assim, por ordem de séries, aí você pode ler primeiro TMI, primeiro TID, primeiro TDA, mas, ou não, ou primeiro TDA, depois TID, enfim, você pode ler como você quiser. Mas a ordem de séries é a seguinte: Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial, Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica, Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, Rainha do Ar e da Escuridão, Pergaminhos Vermelhos da Magia, As Crônicas de Bane, Códex dos Caçadores de Sombras, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo, Fantasmas do Mercado de Sombras, Contos de The Last Hours, Chain of Gold e o resto da trilogia. Como eu disse, essa ordem de série você pode inverter. Você pode ler primeiro TDA, depois TID, depois TMI, primeiro TMI, depois TID, depois TDA. Você pode ler como você quiser. E por último, a ordem cronológica das séries, assim. Então, do momento que elas se passam. Então, desde a mais antiga até a mais recente. Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica, porque se passam em 1878. Chain of Gold, de The Last Hours, porque se passa em 1903. Aqui você pode também ler os contos. Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial. Se passa em 2007 a série de Os Instrumentos Mortais. Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, As Crônicas de Bane, Códex dos Caçadores de Sombras, Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, Rainha do Ar e da Escuridão, trilogia de Os Artifícios das Trevas que se passa em 2012, Fantasmas do Mercado de Sombras, Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo. Bom, explicado também que tem essa ordem cronológica por ordem que se passa a série, então começando com TID, que se passa em 1878, e chegando até The Dark Artifices, que se passa em 2012, sem contar também The Wicked Powers. Eu digo isso porque ainda não foi lançada essa história, então não tem como eu dizer pra vocês exatamente onde que ela se encaixa. Mas acredito que depois ela seria a última a ser lida. Bom, eu particularmente só li os livros da Cassandra Clare pela ordem de publicação, desde a primeira vez até a última vez agora. Eu queria muito ler não por ordem de publicação, mas por ordem de série. Então, porque agora eu já sei todos os spoilers, então não tem problema. Mas eu queria ler primeiro Os Instrumentos Mortais, depois As Peças Infernais, depois The Dark Artifices, e aí as séries e contos, né, enfim, os extras no meio deles. A Cassandra Clare diz que você pode ler de qualquer forma, em qualquer ordem. Eu, Amanda, amante de Caçadores de Sombras, recomendo que você leia por ordem de publicação. Mas se você não ligar pra spoiler, tipo... Eu digo spoiler porque é assim, ele revela todo o plot do livro, tá? Então não é tipo um spoiler pequeno que dá pra você passar. Se você ler o último livro de Os Instrumentos Mortais antes de ter terminado os livros de As Peças Infernais, você já vai saber como que foi o desfecho da história. Por isso que eu estou falando, se você ligar pra spoiler, lê na ordem de publicação. Se você não ligar, lê por ordem de série, que é muito legal. Mas começa com Os Instrumentos Mortais. E aí depois você lê, sei lá, As Peças Infernais, depois Os Artifícios das Trevas. Porque é melhor, eu gosto mais. Mas assim, como eu disse, ordem de publicação pra mim é a minha preferida. Eu realmente espero que vocês não tenham achado muito confuso, espero que eu tenha conseguido clarear pra vocês como que ler os livros da Cassandra Clare. Qualquer dúvida, por favor, pode deixar aqui embaixo ou nas minhas redes sociais, que elas vão estar aparecendo aqui na tela. Pode deixar dúvida, como que eu leio, como que funciona, eu tento tirar as dúvidas de vocês. Os livros da Cassandra Clare são muito legais, vale muito a pena, é uma das minhas séries favoritas, compete assim com Harry Potter, porque eu gosto muito de Harry Potter, mas assim, o universo Caçadores da Sombra é incrível, incrível. Se você não me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui, como eu disse, ou na descrição do vídeo também tá lá. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!